Boa noite. Boa noite. A gente vai começar aqui o bate-papo, palestra com o Roberto e com a Cristina. Tá? Primeiramente, gostaria de agradecer os dois por estar disponível para a gente fazer a palestra com vocês. A gente está fazendo aqui a palestra promovida pela Anhanguera, Santo André, Unidade Avenida Industrial. É uma grande satisfação de ter vocês junto conosco para a gente fazer essa palestra com vocês. Para a gente iniciar, a gente vai fazer uma apresentação prévia dos palestrantes aqui. A Cristina Maria Heitzmann, é isso? Isso aí. Formada em licenciatura em Educação Física e Técnico Desportivo na Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Rio Claro. Atua na área de Educação Física especial desde 1991, atualmente técnica esportiva de natação, ginástica rítmica e ginástica artística para deficientes intelectuais na Associação Paradesportiva JR São Paulo. Técnica nacional da Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Intelectuais na modalidade natação. Palestrou diversos cursos sobre educação física infantil e de deficientes intelectuais. Roberto Carlos Decunto, licenciatura em Educação Física, Faculdades de Educação e Cultura do ABC. Presidente técnico de natação na Associação Paradesportiva JR, Desporto para Portadores de Deficiência Intelectual. Coordenador técnico, coordenador nacional de natação e de organização em campeonatos nacionais pela CBDI. Campeão paulista de natação para portadores de deficiência intelectual. Se eu falar todos os anos vai ficar meio complicado aqui, mas aqui desde 95 até 2014. Campeão brasileiro de natação para portadores de deficiência intelectual, Abidem, de 95 até 2019. Técnico da Seleção Brasileira de Natação, Abidem, no Mundial da República Tcheca em 97. Técnico da Seleção Brasileira de Natação, Abidem, no Global Games da Suécia em 2004, coordenador técnico da Delegação Brasileira no Global Games da República Tcheca em 2009, chefe de delegação brasileira no Global Games da Itália em 2011, técnico de natação na Seleção Paralímpica Brasileira no Pan-Americano de 99, técnico no Campeonato Mundial de Natação para Síndrome de Down na Itália em 2014 e 2012 na Itália e 2014 no México, técnico no Campeonato Europeu de Aberto de Natação para Síndrome de Down em Portugal 2011, técnico de natação no Intercontinental Games México 2010. Pula. Enfim. Temos aqui, se a gente for ficar falando, a gente tem bastante. A Cris também, além esse mini currículo que eu tenho da Cris foi do ano passado, né, Cris? Você me passou quando você fez a apresentação conosco lá de ginástica na faculdade. Depois disso, você ainda foi para o Parapan passado, né? Além de diversas convocações na Seleção Paulista, nas Paralimpíadas Escolares. Mundial de Natação da Austrália. Da Austrália, que vocês novembro. Foram campeões em 2007. Na Austrália em 2019, vocês foram campeões com o Brasil no México em 2017. 2017. Tem bastante coisa aqui, eu sei que mostra o quanto vocês são gabaritados para falar um pouco para a gente sobre o trabalho com deficiências com deficiência intelectual. A Cris colocou que está desde 91 trabalhando com deficiências intelectuais. O Roberto, você está há quanto tempo, Roberto, trabalhando nessa área?
desde 91. Na verdade, nós entramos meio junto, né? Eu entrei, acho que em fevereiro, numa associação que trabalha com deficiente intelectual, e ele entrou em setembro. Então, eu entrei um pouquinho antes que ele. Mas ele já trabalhava, ele entrou para trabalhar mesmo com a natação, né? E eu trabalhava com educação física na estimulação precoce. Então, eu trabalhava com criancinhas de 3 a 6 anos, na educação física, fazendo a estimulação precoce dessa molecada. Mas entramos em 91. Legal. O que motivou vocês a trabalhar com deficientes intelectuais? Bom, no meu caso, eu tinha uma amiga desde a infância, amiga desde que ela sou amiga dela quando a gente tinha 7 anos de idade, e aí cada uma foi para o seu ramo de atividade, e ela fez pedagogia e entrou para trabalhar na APAE, e já até o estágio dela já foi na APAE, e ela sempre me chamava para ir trabalhar lá. E eu conhecia muito a molecadinha, porque eu ia nas festas, a gente levava a molecada para passear, sair, né, a turminha pequena, os alunos dela, ela era professora de sala de aula, né, e ela sempre me chamou. E eu sempre quis trabalhar com alto rendimento e não imaginava isso dentro do deficiente, né, que não tinha essa parte de treinamento para o deficiente ainda. E aí mas depois de tanto ela falar, eu falei, bom, tá bom, então eu vou trabalhar com essa educação física só até o final do ano, que era para substituir um professor, que ia ficar afastado por um ano. E aí, quando eu entrei, depois nunca mais parei, né? Aí fiquei de vez. E você? Eu também fui chamado, né? Eu trabalhava com natação, mas trabalhava em academia, né? Tinha acabado de me formar, formei em 88. Eu já estou só ativando o mudo aqui do pessoal. Fica melhor fui formado em 88, né? Trabalhava em academias, dava aula de natação em academia, e aí o coordenador da APAE me chamou para dar natação lá. Eles estavam montando um programa de natação. E aí eu não queria, né? Ele estava me chamando desde o começo do ano, eu não queria. Quando chegou em setembro, ele falou de novo e eu falei, vou ficar até o final do ano só. Aí eu fico esses 3 meses, né, para começar as aulas, e aí vocês têm tempo de arrumar alguém para o ano que vem, né? Porque eu não ia ficar. E aí, no fim, acabei ficando, desde 91 até hoje, não saí mais da área. Eu fazia outra faculdade, né? Eu fazia engenharia também, já era formado em educação física, estava no 2º ano de engenharia. Aí, em 92, eu fiz a faculdade junto, trabalhando, depois eu parei. Falei, não vou mudar mais de área, né? Vou ficar aqui mesmo. E aí, fiquei até hoje. Legal. Qual é o maior desafio em trabalhar com deficientes intelectuais? Olha, para mim sempre foi muito gostoso, eu sempre gostei muito da atividade, de estar com eles e tal. Eu acho que o desafio não é a aula em si, eu acho que são as coisas que vêm junto com o deficiente intelectual. Então, eu acho família bastante complicado, né? Tanto para você... Eles dependem muito da família, então você convencer a família de que eles precisam fazer um esforço, né? De levar sem faltar, de cuidar do atleta como atleta, não como filhinho paparicado. Então, eu acho que isso é uma das coisas que é difícil de lidar, a questão de família. E eu acho que a falta de apoio, de forma geral, né? Nas políticas públicas, você tem muita dificuldade, mesmo que você saia para uma linha que nem a gente acabou optando, de uma associação onde a gente pode
administrar tudo, é muito difícil você ter apoio financeiro, apoio de mídia. Eles ainda são, eu acho que o deficiente intelectual ainda é muito desvalorizado. É visto mais como coitadinho do que como um ser produtivo realmente, como eles são. Então, acaba sendo um pouco desvalorizado isso. E, assim, essa dificuldade no sentido da família foi mais no começo dos nossos treinamentos, né? Depois que o pessoal conheceu, que entendeu o que era o projeto, a coisa já funciona bem mais legal. Mas é lógico que o deficiente, ele depende, né, da família para levar, para buscar. Então, se a família não tem essa disponibilidade, muitas vezes ele acaba não conseguindo ir para os treinos. Eles dependem de uma orientação dentro de casa, no sentido da alimentação, de como comer, o quanto comer. Muitas vezes, se eles não têm esse tipo de apoio, acaba saindo do foco do atleta, né? Então, a família, eu acho que é bem importante dela estar junto com o treinamento, junto com a associação. Mas eu acho que as duas dificuldades maiores são essas, a falta de apoio e esse lidar com a família, que é bastante complexo, no meu ponto de vista, né? Acho que é isso, dificuldade mesmo. Agora, em termos de treinamento, né, tem as adaptações de treino que tem que ser feitas para que eles entendam o que você quer. Acima disso, pode falar, Roberto. Para a gente que gosta e trabalha nessa área já, né, a parte do treino é a parte mais fácil, né, mais simples, né, de estar lidando, de estar fazendo, né, mas essas coisas que envolvem aí que realmente tem um pouco mais de dificuldade aí. Em cima disso, quais são os maiores, a questão mais técnica, a gente sabe que a questão técnica, a questão de trabalho, a questão do trabalho mais focado, mais determinado em relação a aos atletas em si, quais são a questão dessas adaptações e quais são as maiores, o trabalho mais que vocês conseguem desenvolver, que vocês querem falar, querem determinar, que vocês acham que tem que ser mais determinado em cima para os deficientes intelectuais? Então, assim, em termos do treino, eu acho que a maior adaptação é a forma como você fala com eles, né? O treino em si, em qualquer área, tanto na ginástica, a gente trabalha também com atletismo e com a natação. O treino em si, ele tem aquele padrão. Então, você vai montar aquela estrutura de ciclos, macrociclos e etc. Você tem o objetivo, você tem a sua zona de A1 e A3. Isso permanece. Você monta seu treino da mesma forma. O planejamento do treinamento é o mesmo. Aí, como você vai pôr isso em prática, né? Que aí é que tem a adaptação. Eu acho que a adaptação é na forma de você falar com eles. Muitas vezes tem que ser... Porque tem uma linha muito grande da deficiência intelectual. E dentro da associação, a gente trabalha desde a iniciação, aquele que mal sabe entrar na água, até aquele que é de treinamento de ponta. Esse de treinamento de ponta já estão mais acostumados com o vocabulário, com a forma e com o treino. Então, é mais parecido, mais próximo do normal. E a turminha que entende menos, por exemplo, você não pode estar falando, por exemplo, em treino, você tem que ir em A1, voltar em A2, ou voltar em A3. Eles não sabem, não fazem a menor ideia de tempo. O que é um A1, o que é A2, o que é A3? Não, é forte e fraco. E olhe lá, né? Por exemplo, eu tento trabalhar com eles, vai mostrar um progressivo. Eles não sabem mensurar isso dentro da água, por exemplo. Então, eu ponho eles para fora da água e a gente faz, por exemplo, andando do lado da piscina. Começa andando, termina correndo. E isso é um progressivo de velocidade, é aumentar a velocidade aos poucos. Então, assim, repetir. Tentar ter modelos, então, exemplos, ter alguém, né, que possa executar o que você está querendo que eles façam, né? Que aí eles imitam até que bem, e diminuir muito seu vocabulário.
Então, por exemplo, quando eu quero que o síndrome de Down ali façam força, eu uso brincadeira, eu faço tipo um pega-pega, eu saio, solto um, o que vai sair atrás, que é o 2, tem que pegar o 1. É assim que eles vão fazer força e velocidade, porque se eu falar, tem que ir forte, eles não fazem força. Eles nadam, e pode ficar lá nadando 2 horas do mesmo jeito. Então, quando eu quero que realmente tenha um trabalho de velocidade, eu uso a brincadeira, por exemplo, com eles. É uma coisa que já não precisa com a turma de deficiência intelectual mais leve, porque eles já entendem um pouco mais esse lado de treinamento, né? Então, usar muito de brincadeira com a turma iniciante, muita brincadeira e adaptar muito a sua linguagem. Eu acho que o ponto principal é esse, né? A gente precisa simplificar o máximo possível, né, para eles, tanto o treinamento, né, tanto a linguagem, né, como ela falou, e o treinamento também, né? A gente não monta, por exemplo, num treinamento, mesmo do pessoal de mais alto rendimento, a gente não monta aquelas séries mirabolantes, né, com 25, 50, A1, A2, A3. Não, a gente procura fazer a coisa dentro do objetivo que a gente quer, que ela seja o mais simples possível, né? Até para não ter erro na prova, né? E até para eles também, tipo, a gente repete algumas séries várias vezes também, né? Para eles também já sabem o que eles vão fazer, né? A gente usa muito repetição também, né, para eles. Então a gente procura sempre simplificar e repetir algumas coisas, né, que eles já estão acostumados. Até para você ganhar em agilidade e ganhar em tempo no treino, né? Porque às vezes você tenta fazer uma série, uma atividade, e você perde 10, 15 minutos explicando, você começa a fazer e dá errado, você começa de novo e dá errado. Então a gente tenta simplificar ao máximo. Até para agilizar o treino e ter mais rendimento. Né? Isso a gente já falando do pessoal de mais alto rendimento, né? Mas como ela falou, a gente na associação tem todos os níveis, né? Então, cada um a gente procura adaptar, né, o ensino, né, o aprendizado, as aulas ao nível deles e ao grau de entendimento deles também. Então, a gente tem vários grupos e vários tipos de aulas diferentes. Outra coisa importante, né, é a parte do emocional, que influencia muito eles, né? Então, às vezes, não adianta que o treino não vai rolar. Então, você tem que, de repente, conversar mesmo, tem que ver o que está acontecendo ali dentro daquela cabeça. Aí, quando você consegue dar uma limpadinha lá dentro da cabeça, é que você vai conseguir fazer com que eles façam o treino. Já com a turminha mais novinha e o síndrome de Down, é a questão de, muitas vezes, brincadeira demais ou não querer treinar, e aí você tem que ver que meio você vai usar, se é na bronca, se é na conversa, se é no ignorar, deixa para lá que aí ele vem. Então, você tem que ter essa sensibilidade e conhecer muito bem cada atleta, para saber o que funciona com cada um. Né? Então, tem alguns alunos que eu sei que é só na bronca que vai rolar, que vai acontecer. Tem outros também que eu sei que se eu levantar a voz, acabou, não vai treinar mais nada. Então, você tem que ter muito esse feeling, essa percepção de como cada um funciona, para poder atuar com cada um, né, do jeito que ele melhor rende. A questão dessas adaptações, vocês acreditam que cara, a maioria dos trabalhos são mais focados na pessoa do que no treino como um todo. Mas vocês acreditam que dá para trabalhar com muitos atletas ao mesmo tempo? Ou vocês acham que trabalhar com grupos menores você tem mais resultado? Se a gente tivesse piscina e horário, seria melhor que eles estivessem divididos em grupos menores. Mas como a gente não tem um local próprio, a gente usa espaços que são cedidos, graças a Deus, para a gente, né? Sem reclamação nenhuma, porque se não fosse esses espaços, a gente não teria como fazer esses treinos. Mas a gente chega a ter 36 atletas num treino único, divididos em 4 raias de uma piscina. Então, se vira nos 30. Então, a gente divide mais ou menos
pelo potencial, pelo nível do atleta que ele está. Então, tem a turminha, mais velha, os Masters. Fica todo mundo lá numa raia só. Então, lá eu consigo, amontoar até 12, 13 numa raia só. Porque eles estão lá mais para rodar, mais pela atividade física, não estão visando o desempenho esportivo. Então, tem 15, 16, vai pondo lá, né? A gente fala que é a raia do sabão, que é fazer o movimento na água e fazer espuma, né? Mas o importante para eles qual que é a importância para a turma Master, né? É o estarem juntos, é a parte social, é estar participando, fazer parte de algo, e uma manutenção na qualidade de vida fazendo uma atividade física. Então, não estamos tão preocupados com a técnica, tão preocupados com o desempenho dessa turma, que já estão com 38, 40 anos. Aí tem a turminha de rendimento, que a gente divide os S14, que são os DIs leves, não sindrômicos, e o síndrome de Down, de melhor rendimento. Então, a turma do S14, que é o pessoal que a gente visa ali o trabalho junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, que, por exemplo, o Parapan, né, que eu fui com a Ana, Paralimpíadas e tal, aí eles ficam num grupo bem menor. Então, o Roberto trabalha com eles em grupo de 5, 4, 5, às vezes 6, no máximo, né? A turma síndrome de Down, como tem um volume maior, a turma síndrome de Down de maior potencial e que já sabe nadar ali razoável, fica comigo, que aí são mais ou menos uns 16 atletas, mais ou menos. E tem a turminha da iniciação, que são os que estão chegando agora, que a gente está tentando puxar e ampliar, mas aí vai dependendo do número de raias que a gente consegue ter ou não, para poder trabalhar com eles. Aí eles têm que ser brincadeira mesmo e tentar usar os outros meninos que já sabem nadar como modelo para eles, né? Então, às vezes, a gente faz um pouquinho de treino junto para aqueles que a gente percebe que tem mais potencial para tentar puxar esse atleta para o grupo mais forte depois. Mas, com certeza, se fossem grupos menores, com mais espaço na piscina, a atenção seria melhor e o rendimento, com certeza, também seria maior. Eu também. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo, né? Mas tem dias que os grupos estão muito grandes, né? Às vezes fica com 2 raias, né? Com 8 em cada raia, com 10 em cada raia. E aí o problema é que não são todos exatamente no mesmo ritmo, né? Tem uns mais rápidos, uns mais lentos. Então, isso você acaba tendo que controlar tudo isso aí, né? E aí, essa aqui tem uma complicação maior. Não é igual uma turma de mirim convencional, que todo mundo está mais ou menos no mesmo ritmo. Aí você roda, e eles vão embora, né? Os nossos precisam de muito comando, né? Você precisa mandar fazer, precisa dar o comando de saída, precisa explicar o que tem que fazer. Então, uns muito mais rápidos, outros mais lentos. Mas eu acho que, individualmente, também eu não gostaria de trabalhar, tipo, um só, 2. Eu acho que tem um número numa raia ali, 4, 5, 6 numa raia, daria um número bacana para você trabalhar. Até porque um ajuda o outro, né? Quando você tem mais gente, um acaba puxando o outro. Isso é uma parte boa também. Do que quando está sozinho, eles acabam desestimulando muito também, os nossos, né? Tem gente atletas convencionais que conseguem treinar bem sozinho, né? Aliás, hoje muita gente treina sozinho, né? Mas eu não gosto muito, não. Depois a gente vai voltando um pouquinho na natação, na questão mais do desenvolvimento um pouco mais específico, mas além do trabalho da natação, vocês fazem trabalhos com outros esportes na associação hoje. Quais são esses esportes e como é o trabalho de vocês em relação a esses esportes? Bom, a associação ela tem 6 modalidades: a natação, o atletismo, o futebol, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a dança.
Então, a dança começou agora, né, esse ano, o grupo de dança. Tem uma professora que faz atividade, sem objetivos de competição, nada disso. É o único que não tem o foco competitivo. A ginástica artística e a ginástica rítmica, eu dou junto, né, no mesmo horário. Então, quando eu divido um pouco as meninas na hora da ginástica rítmica e tal, mas eu dou para todos juntos. Eu tenho 2 treinos por semana, de segunda, que é só num tatame, né, que eu tenho para utilizar e fazer a aula, e de sexta é lá no Centro Olímpico. Então, aí eu tenho todos os aparelhos, tenho os colchões, tenho os equipamentos. Então, as aulas de ginástica artística e rítmica são de segunda e sexta. O atletismo, a gente também começou o ano passado a ter treinamento. A gente só tem uma vez por semana para usar a pista lá do Centro Paralímpico. Então, é só de quarta-feira que a gente faz esse trabalho com o atletismo. E o futebol, a gente também tem um professor específico que faz o trabalho de futebol. Os treinos de futebol são de sexta e sábado para a molecada. Sexta no Clube Escola Ibirapuera e de sábado é lá no Corinthians. Na ginástica, eu tenho 36 atletas, mais ou menos, de 6 até, acho que o mais velho é o Jorge, com 38, todos juntos no mesmo horário. Então, eu dou aula para os 36 ao mesmo tempo ali, tendo, né, desde a turminha da iniciação, quanto a turminha que também já está no envelhecimento. O atletismo são cerca de 12 atletas, mais ou menos, que estão conseguindo me treinar, mas é uma vez por semana só. No futebol, eu acho que são 32 atletas do futebol. Alguns vão só de sexta-feira, alguns vão de sexta e sábado. O que a gente procura fazer na maioria dos treinos, né? Segunda, quarta e sexta, que são os treinos mais cheios nossos, eles emendam. Então, tem alguns atletas que eles fazem mais de uma modalidade. Então, vamos supor, na segunda-feira, eles treinam a ginástica primeiro comigo, que assim eu aproveito e faço um pouco de trabalho de preparo físico com eles, e depois eles vão para a natação. De quarta-feira, alguns fazem atletismo e depois vão para a natação. E de sexta-feira, alguns fazem futebol e depois vão para a natação. E aí, terça e quinta, só natação. Terça é a dança, e terça e quinta tem um grupo de natação também mais reduzido, um pouco mais específico, para a gente poder dar um pouco mais de atenção para eles. E no sábado aí tem a natação só para a seleção, só para os melhores, vamos dizer assim, de desempenho, tem a natação e tem o futebol. Na questão da parte competitiva, claro que a questão da dança hoje é o único segmento que vocês trabalham que não tem uma questão competitiva. Nos demais esportes, queria que vocês dessem se há algum tipo de... como a minha área é a área da natação, então eu conheço um pouquinho mais, mas aí com vocês falassem um pouco mais da questão de como funciona a questão de divisões e de classificações dentro dos esportes que vocês trabalham um pouco mais. Bom, no caso da ginástica, né, hoje em dia não tem quase tido competições, a gente tem participado de algumas competições junto à Federação de Ginástica mesmo, mas são competições que são divididas por nível de habilidade. Então, lá tem 3 tipos de séries, você encaixa o seu atleta dentro do nível que ele consegue atingir, e ele participa da competição naquele nível, né? Em algumas competições de ginástica tem uma divisão também por idade. As competições da CBDI também eram da mesma forma. Tinham 3 faixas etárias e 3 níveis de habilidade da série que você podia colocar, tanto para ginástica artística quanto para ginástica rítmica.
O futebol, eles são divididos em futebol para síndrome de Down, então é uma equipe, é um campeonato só para síndrome de Down, e a outra classe que são os deficientes intelectuais não sindrômicos. Então, eles fazem uma outra equipe de futebol e tem a competição deles. E no atletismo, você pode explicar melhor aí. No atletismo funciona mais ou menos como é a natação, né? Tem a classe com síndrome de Down e tem o T20, né? Que é o deficiente intelectual. São divididos nessas duas classes. Na natação, também a gente tem, né, o Down, tem o S14, né, que é o deficiente intelectual, tem o síndrome de Down, e nas competições da confederação, né, da CBDI, tem uma classe para jovens, né, uma competição para jovens, né, até 17 anos, tanto o deficiente intelectual como o síndrome de Down, né, que é para estimular essa molecada, né, tá competindo, tá participando, para não chegar já pegando o pessoal mais forte. E também tem uma classe para o Master, né, que é o pessoal acima de 30 anos, também para continuar mantendo o estímulo para esse pessoal competir. Então, acaba tendo uma divisão na natação, tem uma divisão maior de classes do que do atletismo. O atletismo, por ter muita gente participando, ainda não conseguiu fazer essa divisão para jovens e para Master, né, porque as competições acabam sendo muito cheias. Na natação, a gente já conseguiu fazer isso. Então, acaba estimulando mais gente a participar, né, e o pessoal começar a participar na natação, principalmente, começar a participar mais cedo, né, que esse é um dos objetivos, né, o pessoal chegar mais cedo para poder ter mais tempo de treinamento, de competição, para conseguir desenvolver mais também, né. Então, esse é um objetivo nosso lá também. Aí tem a diferença, no caso, né, essas competições que a gente falou, né, dessa divisão de síndrome de Down e o deficiente intelectual, na natação tem uma diferença de índices a serem alcançados para poder participar das competições, e no atletismo tem os índices e os implementos, eles têm uma diferença de peso, então o síndrome de Down tem um peso um pouco menor, e o índice das provas também é um pouco menor, né, do que para o deficiente intelectual não sindrômico. Então, são essas as divisões. Mas isso dentro das competições da CBDI, né? Para o CPB, eles estão numa classe única, sem divisão nem de idade, nem de deficiência. Então, é só a classe S14 ou a classe T20 no atletismo, que são as duas modalidades paralímpicas para o deficiente intelectual. Fora essas duas, eles podem participar também do tênis de mesa, que também tem a modalidade para eles. São as 3 modalidades que o deficiente intelectual pode fazer a nível de IPC, de Comitê Paralímpico Internacional. Legal. Essa era mais uma das perguntas que eu iria fazer para vocês. Então, hoje, em nível IPC, somente são essas 3 modalidades: natação, sim, atletismo e tênis de mesa. Isso. Roberto, dentro da CBDI, tem algum outro esporte que se trabalha para deficientes intelectuais? Então, a CBDI, ela tem a natação, o atletismo, né? Tem o futsal, e ela tinha, né? Ela não tem feito, mas ela tem a ginástica artística, a ginástica rítmica, o basquete, o futebol, né, de campo, e o tênis de mesa, né? Então, com algumas modalidades, por exemplo, o tênis de mesa, ele passou para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Então, a CBDI teve mais dificuldade de organizar as competições. Está tendo um movimento lá, né, na CBDI e tal, para a gente conseguir realizar essas competições novamente, fazer pelo menos uma competição anual. Ginástica rítmica, artística, tênis de mesa, basquete, futebol, né? Voltar a fazer essas competições. Então, vai ter que correr atrás de recursos, de locais, mas precisa retomar essas competições que ficaram paradas. Né? Deu muita ênfase, né, para as competições paralímpicas,
e as modalidades que não são paralímpicas acabaram ficando um pouco mais para trás. Mas a ideia é que se retome isso. Até porque é uma questão de financeiro, né? Porque o atletismo e a natação, a CBDI tem o apoio do Comitê Paralímpico que ajuda na organização da competição. Que ajuda com verba também. Com verba e tal. E agora as outras competições, as outras modalidades, não tem essa verba específica para evento. Então, para você realizar um campeonato, você tem que ir atrás de algum recurso público ou patrocínio de alguma empresa para conseguir verba para realizar a competição. Por isso que acabou não tendo essas outras modalidades. Então, o fato de não ter um repasse do Ministério, do Comitê Paralímpico fica um pouco restrito, né? Não faz com que diminua a quantidade de competições oficiais também, né? Então, ela já estava com algumas parcerias, né, para realizar as competições esse ano, para começar a realizar mais eventos, né? Mas agora, com a pandemia, está tudo parado aí. Mas a ideia é que se retome mesmo. Né, Tinha bastante gente que participava desses eventos. Tênis de mesa, a gente chegava a ter 120 atletas. A ginástica rítmica e artística, chegamos a ter quase 200 competindo. Né? Eram 2, 3 dias de competições. Então, eram bem bacanas. Vamos ver se a gente consegue retomar isso. Em relação às competições oficiais da CBDI para os esportes que são que têm um apoio e são oficializados pelo IPC. Como funciona a questão de divisão de competições oficiais dentro da CBDI? Você tem um calendário específico? Como funciona isso? Então, na verdade, assim, a CBDI tem um calendário, né, que ela divulga sempre no comecinho do ano. Ela não consegue divulgar um pouco antes, até porque ela precisa de algumas não é autorizações, né, mas são as parcerias, né, com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, porque o comitê também tem o seu calendário de competições e a CBDI tem que esperar esse calendário estar finalizado para ela finalizar o dela também. Né, e isso o Comitê Paralímpico coloca num calendário único, tanto de atletismo como natação. Então, aí, normalmente, em janeiro, final de janeiro, comecinho de janeiro, ela solta o calendário dela, né, de competições nacionais. Não sei se depois você vai falar alguma coisa das internacionais, mas a gente pode falar depois também. Solta o calendário dela no começo do ano. E, assim, na verdade, a natação paralímpica, né, falando em Paralimpíada, ela pertence ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Ela que detém o direito de levar os atletas para a Paralimpíada, de levar os atletas pelos campeonatos mundiais paralímpicos. E a CBDI, ela trabalha em parceria com o Comitê Paralímpico, né? Também formando atletas, né? E ela tem uma coisa que a maioria das confederações não tem, ela tem a Federação Internacional, né, de esportes para deficientes intelectuais, que é a Virtus, né, que também organiza as competições internacionais. Então, a gente também tem umas competições internacionais só para deficiente intelectual, né, que foi o caso da Austrália, que nós fomos no ano passado. Mas a CBD, então, no começo do ano, ela solta o calendário dela, dessas competições que ela tem as verbas oficiais, né, que são as paralímpicas, atletismo e natação. As outras modalidades, ela depende muito de projeto. Então, ela meio que avisa, esse ano nós vamos tentar fazer o campeonato de futsal, está previsto para setembro. Mas a gente vai conseguir confirmar isso, sei lá, em julho, agosto.
quando tiver batido o martelo, que conseguiu o recurso, conseguiu o local, né, você conseguiu toda a logística que envolve o evento, aí você confirma. Para não ficar muito em cima da hora, como já aconteceu várias vezes, né, a gente está tentando avisar essa previsão, né, então o pessoal meio que se programar, e aí um mês e meio antes, tentar bater o martelo, que a competição está confirmada. Tá, isso são para as modalidades que não são paralímpicas. No caso, mais está sendo futsal, né? E a gente queria fazer isso para outras modalidades também, iniciar esse processo para outras modalidades, voltar a fazer. E dentro da natação e do atletismo, normalmente são duas competições, que é o meeting, que eles chamam, né? A nível de Brasil, o meeting e o brasileiro, que são as duas competições que são válidas para ranking do Bolsa Atleta, né? Do deficiente intelectual. Então, em geral, são duas competições, tanto da natação quanto do atletismo, e às vezes, quando tem a verba ou quando eles conseguem algum outro projeto, eles fazem a CBDI faz meio que um torneio, vai mais para iniciação também, para que alguns atletas consigam marcas. Então, como é que chamou? O ano passado, acho que teve um circuito esportivo, que aí as regras são mais... os índices são mais baixos ou nem precisa de índice, que é mais participativo, porque para você participar do Campeonato Brasileiro, você tem que ter um índice mínimo comprovado em alguma competição oficial. Então, se eles não fizerem nenhuma competição, como é que você vai conseguir o índice, né, para começar? Então, quando dá, né, quando tem a verba, quando tem um recurso, eles fazem esse circuito, que aí varia o nome, mas o ano passado eu acho que foi circuito esportivo, que é para todos poderem participar e fazerem suas marcas para do ano que vem começar a participar das competições oficiais. Então, acho que de calendário fixo, né, tanto para natação quanto para atletismo, são duas para cada modalidade, e esse terceiro, que é o circuitão, que acontece se tiver a verba, né? Esse ano de 2020, né, a CBD tinha divulgado um calendário com 3 competições. Ia ser a primeira vez que ela ia fazer 3 competições, né, uma nível regional, né, um meeting, depois ia ser o Campeonato Brasileiro, e ela queria fazer uma competição, tipo um Open, né, convidar pessoal de outros países para estar vindo também. Estava agendado as 3 competições, né, já estava dentro do calendário do CPB. Estava dentro do calendário já para fazer. E uma outra coisa que ela ia fazer esse ano, a gente estava em negociação com duas cidades, era descentralizar um pouco de São Paulo. Né? Então, já estava meio que acordado com duas cidades já para a gente iniciar algumas competições fora da cidade de São Paulo, que é uma reclamação, né? uma solicitação, né? Muito dos clubes, né? Que vem de longe, norte, nordeste, sul. Então, a gente já tinha meio que... com certeza ia ter uma competição fora de São Paulo, e uma segunda competição ia ser uma parceria, né? Até com o pessoal lá de Fortaleza, lá com o Guilherme, lá a gente já tinha conversado, reunido até, e faltava só acertar esses detalhes, né? De classificação, né? Dos procedimentos que a CBDI tem para ele colocar lá. Então, mas aí agora ficou para 2021. Mas esse é um projeto também que a CBDI tem, tirar um pouco das competições aqui de São Paulo. Legal. Em cima disso, quais são as competições oficiais em nível internacional hoje a gente acaba ficando meio restrito na questão da natação e do atletismo, que são basicamente os esportes que a gente tem a chancela do Comitê Internacional, né? Mas hoje, quais são as competições em nível internacional que a gente tem hoje? Bom, é um grande orgulho para mim ter participado em 2012
do primeiro Mundial de Ginástica para síndrome de Down, né? Na verdade, acabaram tendo somente três de ginástica, 3 mundiais, um em 2012, um depois em 16 na Itália, e teve mais um outro na Itália, de ginástica. Porque, assim, dentro da deficiência intelectual, a gente tem 3 possibilidades de segmento de competições, né? Que são oficiais. Então, tem a confederação que trabalha com síndrome de Down, que é a SUDES, e ela tem confederação de todas as modalidades e elas promovem os mundiais para a síndrome de Down. A gente tem o IPC, que aí é só a natação e o atletismo, e para uma classe única de deficiência intelectual. E a gente tem também a Virtus, né? Que hoje também está abrindo para 2 classes, classe 1 e 2, que a 1 é o S14 e a 2 engloba a síndrome de Down e outros cometimentos, não é? Outros comprometimentos, comprometimentos associados que eles chamam. Então, ainda é uma classe que está em teste, né? Mas que provavelmente ela vai se estruturar dentro disso. Então, ainda não está definido o que seria esse comprometimento, mas a gente supõe Então, por exemplo, a pessoa tem uma deficiência intelectual, mas também tem um comprometimento físico, motor junto. Então, ela poderia entrar nessa classe 2, né? Porque eles não consideram a classe só para a síndrome de Down. Então, a gente tem esses 3 segmentos de competição internacional. Para o síndrome de Down, que é a SUDES, para o IPC, que é a classe única DI, e que aí é só natação e atletismo, e as competições da Virtus, que é para o DI e para o síndrome de Down também. Aí, como competição, por exemplo, tem o Global Games, que são várias modalidades. Nesse último tinham 8 modalidades para o deficiente intelectual. Não fica restrito à natação e ao atletismo, quando são as competições da Virtus, né? Uma coisa bacana disso, da Virtus, né? É que, por exemplo, no Comitê Paralímpico Internacional, você tem uma classe única e para o deficiente intelectual só tem 5 provas abertas. O 200 livre, sem costas, sem peito, sem borboleta, 200 medley. Só. E agora eles colocaram um revezamento 4 por 100 livre misto. Então, o atleta vai lá e só pode fazer essas 5 provas. Nas competições da Virtus, você tem todas as provas, né? Desde os 50 livre até o 1.500, né? 50, 100, 200 de costas, de peito, de borboleta, medley, todos os revezamentos, né? Revezamentos mistos. Então, você tem um leque muito maior de opções, né? Tanto na Virtus, que é para a classe 1 e 2, como para a SUDES, né? Que são as federações de síndrome de Down, né? Que a gente também tem competições específicas para o síndrome de Down. O ano passado, por exemplo, o Brasil organizou o 2º Campeonato Mundial de Futsal para síndrome de Down. Foi em Ribeirão Preto. Foi um campeonato que teve 7 países, né? E o Brasil foi campeão, né? Em cima da Argentina, na final. Mas foi um evento assim que foi um negócio fantástico, porque a final contra a Argentina foi lá no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, um ginásio até famoso. Teve muito jogo de basquete lá, nos tempos que eles tinham times lá. Eles nunca viram aquele ginásio lotado daquele jeito. Lotou já outras vezes, mas ficou gente para fora, não conseguia entrar mais. Acho que um ginásio para 5.000 pessoas, 4.000 pessoas. O ginásio estava todinho lotado, com transmissão de TV. Assim, foi um evento que teve uma repercussão muito grande, né? Então, assim, uma oportunidade para um time de síndrome de Down, né? Um time não, a seleção brasileira, disputar uma competição aqui no país, né? Então, assim, são oportunidades que essas outras federações também dão, né, para os nossos atletas, né? Então, a gente consegue participar de outras competições. E, na verdade, todas essas federações, tanto a de síndrome de Down como a Virtus, né, a CBDI é filiada a elas, né? Elas são reconhecidas como
como federações oficiais, né? E elas têm todo o mesmo tratamento, né, que qualquer outra modalidade. A única coisa que eu falei no começo é que pro segmento paralímpico, né, Paralimpíada, Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais do Comitê Paralímpico Internacional, aí sim, aí é o Comitê Paralímpico que organiza. Mas quem não consegue pegar essa fatia, que essa é a pontinha, né, da pirâmide, né? São pouquíssimos atletas que chegam num nível desse. A gente tem todo esse leque de competições aí, né? Por isso que a CBDI quer reativar, né, essas outras modalidades. A gente teve na Austrália agora, lá teve basquete, lá teve tênis de mesa, ciclismo. Então, tem remo indoor, né, que eles fazem. Que são modalidades que o Brasil está ficando para trás porque não tem as competições aqui, né, no país. Então, acaba não desenvolvendo a modalidade, sendo que lá fora a gente teria como estar participando. O mesmo caso da ginástica, né, que assim, eu continuo com o treinamento porque é uma molecada que já está comigo há bastante tempo e gosto muito disso. Mas se fosse pelas competições, já não valeria mais a pena você estar continuando treinando, porque não tem quase as competições. É que a gente aproveita para associar um trabalho e fazer um trabalho de preparo físico com eles, fora da água, por exemplo, ou fora da pista, para depois poder ajudar nas modalidades de atletismo e natação. Mas tem essas competições lá fora que tem todas essas modalidades para o deficiente intelectual. Na final dos anos 90, aí, comecinho de 2000, o Brasil tinha um time de basquete, né? Muito bom, estava sempre disputando os primeiros lugares. Aí tinha muitas competições mundiais. E o nosso time chegou a ser campeão mundial, eu acho que em 96, 97, 98. Foi na Suécia, né? Então, Portugal, não lembro. Mas em várias outras competições ele ficou no pódio entre os três, né? E eram jogos muito bons. Só que lá em Sydney, em 2000, teve aquele problema com os deficientes intelectuais, né? Que teve uma fraude lá. Foi justamente numa equipe de basquete, né? Da Espanha. E aí, quando o basquete, toda a modalidade meio que ficou, foi tirado fora, né, do segmento paralímpico e só voltou em 2012. Então, na verdade, foram 12 anos fora do segmento paralímpico. E não é só você ficar fora, né? O país para de receber recurso, né? Você para de ter a modalidade desenvolvida, né? Então, nós tivemos aí praticamente um buraco aí de 12 anos com pouquíssimas competições internacionais. E quando o DI voltou em 2012, que foi em Londres, na Paralimpíada, o basquete não voltou. Então, o basquete praticamente naquele final de 2000 dos anos 90, no comecinho de 2000, ele foi acabando. Né? Hoje, pouquíssima gente treina. Quem pratica é mais recreativo, né? Mas não tem mais aquelas equipes de treinamento que tinham. Algumas pessoas praticam. A turma do Paraná faz ainda, mas é mais aquela parte, faz parte da aula, né? Não. O Brasil tentou, né, colocar o basquete de volta na Paralimpíada. No Rio de Janeiro, aqui no Rio, eles tentaram, porque o país sede parece que podia colocar duas modalidades, né? Só que tinham 7 modalidades para serem escolhidas. E o basquete foi uma delas que entrou, o basquete com deficiência intelectual. Né? Concorreu a entrar, mas não conseguiu. Né? Porque eles tentaram aquele basquete de 3, né? No lugar do basquete tradicional, mas também não virou. Não deu certo. Mas aí é uma retomada gradual, né? Vai ter que começar do zero de novo. Então, essas outras modalidades que saíram um pouco desse paralímpico aí, vai ter que praticamente recomeçar do zero.
Mas sempre tem alguma coisa para eles estarem participando. Né? Mas a ideia é que isso seja fixo, né? Tem um calendário anual, com pelo menos alguma competição, que ele sabe que vai acontecer naquele dia, naquele local. Eu posso Legal. fazer uma pergunta? Fica à vontade. Assim, Roberto e Cris, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vejo que vocês colocaram aí que uma das maiores dificuldades de vocês são espaço para treinamentos. E existem algumas modalidades que existe uma dificuldade maior. Eu sei que ao retornar agora, a complexidade será maior ainda. E como que vocês vão fazer, por mais que vocês citarem o pessoal de alto rendimento, só que tem essas pessoas também que estão buscando um espaço para o alto rendimento. Como que vocês pensam em trabalhar com essas pessoas que elas já têm um déficit intelectual, desculpa a expressão, meio mais, mais atrasado que as outras pessoas? Então, como a gente vai voltar, a gente não sabe ainda, né? A gente já pensa nisso, a gente tem feito com eles, né, treinamentos online, a gente tem feito vídeos passando desafios, a gente tem feito lives conversando, grupos de reunião e tudo mais para manter a equipe. Só que a gente sabe que a hora que voltar vai ser mais restrito e aí a gente talvez tenha que dar uma selecionada em quem vai estar participando ou não. E isso a gente ainda não sabe como vai ser. Provavelmente eles vão estar sendo divididos pelo rendimento, né? E pela possibilidade aí das próximas competições em vista para estarem voltando. Talvez a gente busque outros espaços, né, para ter mais horários e dividir a nossa equipe, que é grande, em vários espaços. E aí nós, como professores, vamos ter que se virar indo de um lado para o outro. Então, sei lá, no Centro Paralímpico vai ficar só o pessoal de alto rendimento S14. No Centro Olímpico, de repente, eu consigo colocar só a turma síndrome de Down de alto rendimento. E aí eu vou tentar um clube, uma faculdade, um espaço qualquer, a piscina do condomínio, para levar a turminha da terceira idade. Tem um clube perto ali do Centro Paralímpico, o Clube dos Magistrados, a gente já deu treino lá uma época, então, de repente, pedi a piscina deles também, para poder levar uma parte da equipe. Então, assim, não sei se era bem essa a sua pergunta, né? Mas a gente vai tentar acomodar da melhor forma possível conforme os espaços forem aparecendo. A gente pensou até em utilizar espaços abertos, né? Tipo, agora, um parque do Ibirapuera, fazer alguma atividade, porque a gente sabe que vai ser bem restrito, né? Principalmente a natação, futsal, onde você tem aulas em grupos, né? A gente sabe que os espaços vão ser bem restritos. Né? O Comitê Paralímpico reabriu agora, né? E eles estão com um procedimento muito grande, né? Para entrar na piscina ali, né? Toda a parte de trajeto, de desinfecção lá, desinfecção não, esterilização lá, sanitização, fazer toda procedimento, cada um não pode ficar, usa uma raia, a outra fica vazia, né? Os técnicos não ficam muito próximos. Então, a gente acha que todo esse processo aí ainda vai longe, né? E eu, particularmente, não acredito muito numa volta esse ano, nenhuma volta ao normal. Então, a gente vai procurar adaptar algumas coisas. A gente falou, se conseguir levar 5 no Centro Paralímpico, 10 no outro lugar, 20 vão fazer atividade no parque, e a gente vai vendo esses locais que a gente pode fazer alguma coisa. E uma coisa que a gente tem tentado fazer um pouco com eles é essa conscientização, né? De que eles não vão poder estar se abraçando, se beijando, agarrando, que eles vão ter que estar com a máscara, que eles vão ter que lavar as mãos. Então, assim, pelas conversas, a gente tem falado muito com eles sobre até esse retorno
até pela dificuldade que alguns têm de entendimento, e eles são muito próximos, né? Principalmente com a gente, eles adoram abraço, beijo. Eles então, gostam muito disso. Então, a gente está tentando conversar essa questão, né, do distanciamento. Mesmo quando a gente voltar, vão ter regras. Quando a gente voltar, não vai poder cumprimentar, não vai poder ficar dando beijo. Então, isso a gente já tem trabalhado com eles pelas conversas que a gente faz toda semana com o grupo todo. Então, nós já vamos tentando, né? Eu consegui, junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência, 200 máscaras, porque uma coisa que vai acontecer muito, eles vão perder a máscara, eles perdem sapato, touca, óculos o tempo inteiro, e vão perder a máscara. Então, eu já consegui 200 máscaras, que é para a gente estar repondo, quando um perde, quando um some, quando um esquece, e dessa forma tentar, assim, conforme forem acontecendo as coisas, a gente vai tentar minimizar, né? Isso, e assim, e a pergunta foi bem ampla a respeito disso mesmo, porque assim, a socialização deles precisa ser bem assim, próxima dos demais. E eu vejo que vocês têm esse cuidado, que eu já trabalhei em alguns eventos a convite do Védico com vocês, e a gente vê isso. E eu vejo que até vocês explanando, é que muitas vezes vocês não têm espaço suficiente e até conseguem trabalhar com eles meio que amontoado. Dando de si aquilo que ele consegue desenvolver mais rápido, mais lento, dentro das suas condições físicas e técnicas, né? E a gente vê que hoje o incentivo do governo para que essas pessoas consigam ter essas atividades com frequência, porque até em si melhoraria o convívio social com elas, seria melhor. E a gente é desassistido nesse sistema hoje no país que a gente vive. É uma grande dificuldade, porque foi até uma colocação sua. Olham eles não como uma pessoa na sociedade comum, olham eles como uns coitadinhos, que eles acham que eles não conseguem desenvolver nenhuma atividade a não ser na base do coitadinho. Não, e eles têm capacidade para isso. É uma coisa que eu busco muito com os meus atletas, principalmente essa coisa de comportamento. Eles têm que mostrar atitude, comportamento de atleta. Eles vão comer em algum lugar, a hora que eles vão sair de lá, vai ser o lugar mais limpo que você vai encontrar dentro da competição. Porque eu não admito que deixe sujeira, eu não admito que fique com brincadeiras bobas, porque eles têm que mostrar que eles são capazes, eles têm que adquirir o respeito, né? E não ter esse olhar de coitadinhos, de estão fazendo um favor deixando eles lá. Não, eles têm que mostrar a capacidade. Então, assim, lógico, tem um momento de brincadeira, tem um momento de bagunça, tudo bem, mas eles sabem se comportar nos lugares que eles vão. Dificilmente alguém tem que chamar a atenção do meu atleta que não seja eu mesma, porque às vezes eu só olho, eles já sabem que está passando do limite ali. Então, eles sabem ir numa palestra e ficar sentado, comportado, esperar a hora de falar. Eles sabem ir num restaurante ou nesses alojamentos, refeitórios, e se comportar direito, né? Pegar a comida de uma forma organizada, né? Então, tudo isso a gente trabalha muito dentro da associação. E o que eu mais quero é que as pessoas vejam o potencial que eles têm, que eu sei que eles têm. Então, é isso que a gente faz no dia a dia. E vamos ter que rebolar muito aí, vai ter que se virar para quando a coisa começar a voltar e para tentar atingir e abranger a todos, né? Não só o pessoal de alto rendimento, que esse é mais fácil da gente encaixar. A nossa preocupação, na verdade, maior é com os outros, né? Em cima disso, Cris, Roberto, a pergunta é bem ampla para os dois. O que a gente sabe muito bem que a questão aí é diferente da questão da deficiência intelectual, é a questão mental realmente. Sabe que a questão mental vai ser muito determinante nesse retorno das atividades, né?
não só a questão, não só a questão da deficiência, mas o fato da gente ter como vocês estão trabalhando e como vocês têm trabalhado, né? A gente sabe que vocês, além de excelentes profissionais educadores físicos, vocês têm um aporte psicológico forte dentro da entidade, dentro do trabalho que vocês fazem. Como vocês estão trabalhando nessa questão psicológica com seus atletas nesse momento que a gente está vivendo hoje? Quer falar aí? Difícil. Então, eu acho que, assim, da minha parte, assim, o principal é tentar manter eles juntos, próximos da gente, de alguma forma. Então, o grupo de WhatsApp, por exemplo, dos atletas, está bombando. É assim, esse tempo que eu não estou olhando aqui, vai ter no mínimo 300 mensagens. Então, tem um grupo de atletas que eu coordeno e lá rola papo dia e noite e às vezes é só oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? 300 mil vezes. Mas eles estão juntos, né? A gente tem feito... toda terça-feira a gente tem feito live, são lives, na verdade, mais voltadas para a própria associação, não é live técnica, vamos dizer assim, nem nada muito... Então, a gente falando de coisas do dia a dia mesmo, da nossa associação. Então, a gente teve live com os pais, live com ex-atletas, live com os técnicos, com os irmãos. Então, uma coisa mais interna. Aí, a gente, terça-feira é a live. Quarta-feira eu solto sempre um desafio, que é o desafio da semana. Então, são atividades geralmente extras, não de exercício em si. Então, atividade com bola, atividade de comida, de limpeza de casa, de dança, de plantar uma cebola, que eu acho que é o próximo que vai rolar. Então, são atividades extras que a gente manda um videozinho com o desafio e eles têm que mandar o vídeo deles fazendo as atividades. Aí, de segunda, tem o treino de futsal, específico para o grupo de futsal. Durante a semana, a gente manda alguns exercícios, normalmente na quinta-feira, para eles. Esse exercício é para fazer sempre. Então, a gente já mandou sequência de exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios de alongamento, exercícios de respiração. Agora, para essa semana, vai sair 5 aulas de dança, que a gente joga também nos grupos e eles têm que retornar para a gente mostrando. Aí a gente fez uma campanha para... reunião de sexta geral. De sexta-feira é uma reunião geral Agora está pelo Google Meet. Pelo Google Meet, que aí todos os atletas entram lá, né? Quem consegue, e a gente bate papo. A gente fez a nossa festa junina online com eles. Aí a gente fez uma campanha para arrecadar verba para conseguir comprar cestas básicas, porque a gente já viu que tem algumas pessoas, algumas famílias da nossa associação que estão passando fome. Com isso, a gente conseguiu atingir 13 famílias, que a gente já deu há 2, 3 meses, né? E conseguimos agora com a secretaria até para os professores também uma cesta básica esse mês. E estamos fazendo um outro vídeo, fizemos um vídeo com eles da festa junina, agora estamos fazendo um vídeo das medalhas. Então, eles estão colocando ali foto com a medalha e vamos fazer um videozinho. Então, eles estão curtindo muito. Teve o vídeo da camisa. Teve o vídeo de vista essa camisa. Então, com essas atividades que, assim, eu estou queimando a cabeça aqui para ter criatividade, né? Porque chega uma hora que a gente já não sabe mais o que fazer. Mas, com isso, a gente está deixando eles muito próximos, para que não percam a motivação e o interesse. Então, já teve semanas que eu senti que o grupo estava meio para baixo, então a gente deu uma animada, conversou mais sobre isso, que aí todo mundo estava meio chorando, eu quero voltar, então batendo papos, tentando baixar um pouco essa ansiedade deles, mas sem perder a motivação para a volta, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito. Eu vou... Tem que a parte de... O quórum não está tão grande,
Mas tem o pessoal participando aqui, tá? A Cláudia, o José Gilson, o Val, que já fez perguntas para vocês. Eu queria que o pessoal se manifestasse também, abrisse o microfone aí, falasse um pouquinho aí também, o que vocês estão achando, o que vocês estão falando, vocês estão observando da palestra, se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Não se acanhe, pessoal, pode falar. Nós estamos também com... Acabei de abrir aqui nós estamos com uma campanha agora para o mascote, então eles estão tendo que criar um mascote para a associação. Isso está movimentando muito também o grupo. Vem cada desenho que você nem imagina. Estou me divertindo. Eu tenho que perguntar, mas o que é isso mesmo? Mas eles estão participando, né? Então, depois vai ter uma votação e tal, né? E aí vai indo. É isso. Pessoal, tem mais algum comentário? Mais o pessoal que está participando tem mais algum comentário para fazer? Mais alguma pergunta? O pessoal está meio... Oi! Deixa eu só fazer uma pergunta. Aí é a questão que a gente tinha tendo de curiosidade, vai vendo em relação a isso nas mídias sociais. A questão da possibilidade tinha um bom trabalho bem já mais desenvolvido, bem comunicado em relação ao Campeonato Mundial da Virtus ano que vem no Brasil. Ainda há essa possibilidade? Houve alguma alteração? Como está essa situação do Campeonato Mundial da Virtus ano que vem? Ele deve acontecer no Brasil, mas provavelmente não no ano que vem. Deve ter um reajuste aí de calendário, né? Principalmente se a Paralimpíada for realizada ano que vem, aí ele deve passar para 2022. Mas ainda não está oficializado isso. Eles estão refazendo o calendário, até porque tem muita coisa em jogo aí, né? De acertar muita coisa, né? Mas está mantido de fazer no Brasil, sim. Mas provavelmente 22 ou 23 até. Que eu vejo que tem é isso em todos os esportes, né? Seja no convencional, seja no paralímpico, seja atividade, seja outras modalidades, tudo é relativo à questão da mudança dos jogos, né? Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa mudança para 2021 altera bastante na questão do calendário, né? A gente sabe que a maioria dos mundiais que estavam marcados para o ano de 2021 serão alterados para 22, ou então realmente, ou em alguns casos, já a possibilidade de não ocorrer e ser pulado diretamente para 23. Né? A gente tinha uma competição agora, na verdade ela teria acontecido na Turquia, que é uma competição para síndrome de Down, né? É o Trisomy Games. O Trisomy Games é como uma Paralimpíada, só que só para síndrome de Down. Então, são várias modalidades só para síndrome de Down. Então, era para ser em março, ele já tinha sido transferido para outubro, e aí agora ele foi realmente cancelado, mas só vai ser... O próximo Trisomy Games vai ser mantido na Turquia, mas só em 2024. Então, vai ter aí um ciclo olímpico, né, novamente. Aí vai ficar uma brecha aí de 4 anos, que muda totalmente, né, a configuração, porque muitos atletas que foram convocados para essa seleção brasileira, que estava levando o atletismo, a natação e o futebol, de repente, daqui 4 anos já não tem mais a vaga, né? Então, essa é a única que já está com data marcada, mas só para 2024.
As outras Legal. vão ter tudo uma readequação. Né? Que agora o calendário tem que ser todo montado de cima para baixo, né? Então, Sim, sim. e os ciclos, né? Tem os ciclos, né? Olímpicos, os ciclos dos mundiais. Então, vai ser Um quebra-cabeça. um quebra-cabeça. Verdade. Roberto e Cris, eu queria mais uma vez agradecer pela disponibilidade de vocês em participar, conversar com a gente. Queria que vocês passassem o recado que vocês tentam passar para a gente, que vocês querem deixar de mensagem para a gente, como a gente vê, o que vocês querem deixar para o pessoal que está assistindo aqui, e a gente vai disponibilizar, se tudo der certo aqui, o vídeo a princípio está gravando normalmente, então assim que terminar eu tento ver se deu certinho, a gente tenta, assim que tiver tudo certo, tentar publicar no YouTube para o pessoal assistir posteriormente também. Oh, eu que agradeço, né? É sempre bom a gente poder falar daquilo que a gente gosta, então eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando aqui. E eu acho que, assim, o recado é que tudo vai dar certo. Vai ser complicado, vai ser um quebra-cabeça, vai ser... o começo vai ser, vamos dizer, difícil, mas com certeza vai resolver, vai dar certo. É só a gente ir com calma que tudo vai acontecer da melhor forma aí. Só esperar e ter um pouco de paciência, baixar essa ansiedade mesmo, mas vai voltar, vai dar certo. Tá bom? É isso. As pessoas não desistirem, né? Porque uma hora isso vai passar e a gente vai voltar, tá todo mundo junto, vai poder abraçar, vai poder beijar, fazer tudo como fazia antes. Pessoal, mais uma vez eu agradeço o pessoal que assistiu com a gente, o pessoal que participou. Sei que entraram algumas pessoas, outras foram saindo, mas isso aí a gente vai vendo. E isso eu agradeço em nome da universidade, né, pelo tempo que vocês expuseram em participar conosco, e parabenizar pelo. Eu não tenho eu sou suspeito a falar, porque conheço muito bem o trabalho de vocês, não só como não só como treinador, que no caso eu sou também, mas como árbitro, que já conheço vocês como árbitro já há mais tempo. Então, a gente agradece muito a presença e o quanto vocês dispuseram a conversar conosco nesse momento. Tá bom. Obrigadão. A gente agradece. Valeu, espero ter ajudado em alguma coisa. Não, ajuda sempre. Eu só muito. Agradecer o que vocês propuseram hoje, porque a gente que está na faculdade ingressando, né, e chegando a um sexto semestre, é bom aprender com pessoas que já têm uma vaga caminhada, e passar esse conhecimento para a gente é muito bom. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Tchau, tchau. Boa noite.